Glória a Deus. Damos graças a Deus por nós estarmos reunidos hoje para refletirmos juntos na santa palavra de Deus. Na última semana, nós falamos sobre o nosso papel como igreja. Quantos estavam aqui? E sintetizamos em 3 palavras. Vocês se lembram quais foram? Quais? Amar, servir, reproduzir. 3 palavras que sintetizam o nosso papel como igreja. E hoje nós vamos iniciar um estudo baseado nas 7 imagens da igreja que aparecem no livro de Efésios. Lembre-se que ao falarmos sobre a igreja, nós não estamos falando sobre outra pessoa, não estamos falando sobre uma instituição, não estamos falando sobre um edifício, sobre um prédio. Quando falamos sobre a igreja, nós não estamos falando dos pastores, mas na verdade nós estamos refletindo sobre o nosso papel diante de Deus e da sociedade que nós vivemos. Como cristãos, nós somos parte da igreja de Cristo e nós precisamos saber bem o que Deus espera de nós, tanto coletivamente como quanto indivíduos. Porque um dia, quando nós nos encontrarmos com Jesus face a face, pela morte ou pelo arrebatamento, qualquer um de nós pode ser chamado. E quando formos chamados, num dia inesperado, e nos encontrarmos com Cristo Jesus, nós teremos que prestar conta da maneira como nós vivemos. E nesse grande dia, aquilo que é humano desaparecerá. E somente aquilo que tem verdadeiro valor, aquilo que é eterno, permanecerá. Por isso, queridos, nós precisamos cuidar da maneira como vivemos, da maneira como temos edificado as nossas vidas. Se nós somos cristãos, nós não podemos negligenciar mandamentos diretos, claros de Jesus para nós. Nós não podemos pensar que os mandamentos de Jesus são opcionais ou foram ditos para outra pessoa. Porque não é a carteirinha de uma igreja ou frequentar um clube religioso aos domingos que faz de mim um cristão de verdade. Não é também pagar o dízimo ou envolver-me numa atividade de serviço no final de semana que vai me dar um passaporte para o céu. Nós precisamos descobrir a vontade de Deus, saber o que Ele espera de nós e levantarmos para fazer a nossa parte, para cumprir o nosso papel, para fazer a vontade de Deus nessa terra. Jesus advertiu, dizendo em Mateus 7, dos versos 21 ao 23, quero que você leia comigo com atenção essas palavras de Jesus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Uau! Essas palavras de Jesus são um pouco chocantes, porque você vê que em meio à igreja, em meio até mesmo àqueles que servem, que profetizam, que expulsam demônios ou que realizaram milagres, muitos ouvirão de Jesus naquele dia, apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Uau! Nunca os conheci. Como isso é possível? Como isso é possível? É que, na verdade, a obra de Deus não depende de nós. A semente transcende o semeador. O que quer dizer isso? Se há um fruto, não é por minha causa, não é por sua causa, é por causa da palavra de Deus. Se nós vemos algum fruto no nosso ministério, na nossa vida, isso não provém de nós, mas provém de Deus. Se nós pensarmos na agricultura, se um semeador bom caráter sair para semear e um mau caráter sair para semear e ambos usarem o mesmo solo, a mesma semente, vai haver diferença entre a semente do bom caráter e do mau caráter? Se a semente for boa e o solo for bom, o que vai acontecer?
ela produzirá, não depende do semeador. A palavra de Deus, ela produz fruto por si só. Então não se engane pelo ministério, não se engane pelo aparente fruto, não se engane pelo louvor dos homens, ou se as pessoas batem palmas para você, porque isso não quer dizer nada. Há um Deus que vê o teu coração, há um Deus que conhece as tuas motivações. O dom que Deus nos dá, ou o êxito ministerial, não é mérito nenhum nosso, é por Deus mesmo. Se há fruto, é por causa do poder de Deus, é por causa da sua palavra, e não é por nossa causa. Portanto, você, que é um ministro, pastor, um profeta, um evangelista, um líder, ou um simples membro do corpo de Cristo, preocupe-se em primeiro lugar em ser conhecido por Jesus. Cultive um relacionamento próximo e íntimo com Ele, para que quando não chegue esse dia, Ele venha olhar para você e dizer: uau, quem é você? Não te conheço, eu não te vi por aqui. Preocupe-se em ser conhecido por Jesus e estabelecer um relacionamento com Ele. Abandone a iniquidade, abandone toda conduta pecaminosa e procure fazer a vontade de Deus. Não é quem clama Senhor, ou faz rituais religiosos, ou até está envolvido no ministério exteriormente, que chegará diante do Senhor na eternidade. Mas aquele que abandona o pecado e a iniquidade, que tem um relacionamento com Deus e que se aplica em fazer a vontade de Deus. Quantos compreendem a palavra do Senhor nessa manhã? Hoje, nas próximas semanas, nós nos concentraremos em descobrir a vontade de Deus para nós como igreja. E em cada uma das imagens, nós vamos passar por 7 imagens da igreja, que estão no livro de Efésios. Eu quero te convidar a reavaliar a tua vida cristã, refletir sobre o seu papel dentro da igreja. E certamente, esse será um tempo de derrubar paradigmas e de crescer na presença de Deus e no propósito que Ele tem para a sua vida. O livro de Efésios é muito importante. Ele fala sobre a igreja. São só 6 capítulos. Você pode ler o livro de Efésios várias vezes. É um dos meus livros preferidos da Bíblia toda. Você pode observar, estudar o livro de Efésios, porque ele é um livro extraordinário. Mas é claro que aqui no culto nós não estudaremos o livro. Nós somente tomaremos dele as 7 imagens que ilustram nosso papel como igreja. Há um mestre importante na Igreja de Cristo das últimas décadas, agora ele já faleceu, o Dr. Derek Prince, escreveu sobre as 7 imagens no livro Rediscovering the God's Church. Em português seria como Redescobrindo a Igreja de Deus, mas nós não temos esse livro em português. Nós vamos tomar alguns princípios desse livro para o nosso estudo. Eu queria começar lendo Efésios 1:22, junto com toda a igreja. Leia junto comigo, por favor, Efésios 1, capítulo 1 de Efésios, verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Está falando de quem? De Jesus. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. E aqui eu destaquei entre chaves a palavra grega para a igreja no original. Derivada dessa palavra grega, eclesia, da qual nós temos a tradução para o português, igreja, nós temos a primeira imagem do povo de Deus no espelho da palavra de Deus, que é a assembleia governamental. A primeira imagem da igreja é uma assembleia governamental. O que quer dizer isso, pastor? Já vamos entender. Para entendermos mais sobre o significado dessa palavra, eclesia, traduzido por igreja, que quer dizer uma assembleia legal, uma assembleia governamental. Eclesia é um substantivo que é derivado de um verbo, kaleo, no grego, que quer dizer chamar para fora. O conceito é um grupo de pessoas que é formado por serem chamadas para fora de um grupo maior. É também um grupo chamado com um propósito especial, o que se aplica à igreja. O que quer dizer isso até aqui?
Um grupo de pessoas que é chamado para fora. Quantos estão compreendendo? Nós fomos chamados para fora do mundo com um propósito especial para Deus. Essa é a igreja. Um grupo de pessoas que é escolhido, que é chamado por Deus de um grupo maior que é o mundo, por um propósito especial na presença de Deus. 1 Pedro 2, verso 9 e 10, Pedro fala sobre isso quando diz: vocês, porém, são o quê? Geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia! Você, essa palavra fala a você. Você é geração eleita de Deus. A igreja da qual eu e você somos parte, essa assembleia, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence a Deus, que foi resgatado das trevas para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós nem sequer éramos um povo, mas a igreja une pessoas de todas as nações, desde os judeus até os gentios, até os europeus, até os brasileiros, todos povos, línguas e nações, formam um povo escolhido para anunciar as grandezas de Deus nesse mundo. Quantos estão compreendendo a palavra de Deus? Você e eu temos uma missão importante. Somos a igreja, somos chamados, escolhidos dentre o mundo, com um propósito especial para Deus. Nós podemos sintetizar isso assim: somos chamados para fora do mundo pela fé em Jesus Cristo, para um propósito especial para Deus, para sermos o seu povo peculiar na terra e anunciarmos a todos as grandezas daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode compreender o quão você é importante para Deus? Diga para quem está do seu lado: você é muito especial para Deus. Você foi escolhido por Ele com um propósito. De todo o mundo, Deus escolheu você. Deus viu valor em você, Deus viu valor em mim e nos escolheu dentre o mundo para sermos os seus representantes nessa terra. Aleluia! No contexto do primeiro século, no Novo Testamento, essa palavra eclesia que Jesus usou, que é traduzida para nós como igreja, tinha um significado, era uma assembleia legal, uma assembleia governamental. Como se fosse uma Câmara de Representantes que nós temos nos nossos dias na política. Cada cidade tem uma Câmara de Representantes, pessoas que são escolhidas para representar a sociedade e tomar decisões importantes. E foi essa palavra que Jesus usou para a igreja. Um grupo de pessoas escolhido a dedo, separados do mundo, para poderem se colocar diante de Deus com uma função governamental, com uma função especial, para poder tomar decisões alinhados com os céus, trazer o reino de Deus a essa terra. Como igreja, nós recebemos um chamado de Cristo e uma missão que nos difere do resto do mundo. Aleluia. Resumindo, a igreja, na sua palavra original, quer dizer um grupo chamado exclusivamente. Um grupo com uma missão específica e uma assembleia revestida de autoridade. Você está compreendendo a palavra de Deus hoje? Você é parte da igreja? Você é parte da igreja? Você foi chamado exclusivamente por Deus. Deus tem uma missão e um propósito para a sua vida. Quando estamos reunidos numa assembleia que é revestida de autoridade. Aleluia! Por isso, se prepare, porque daqui a pouco nós ergueremos a nossa voz em oração para determinar o reino de Deus, para determinar que as áreas da sua vida viverão uma revolução, para declarar que toda a opressão do inimigo, doença, enfermidade, opressão,
é ilegal, é cancelada no nome de Jesus. E que no nome de Jesus a cura, como estávamos cantando, a redenção, a salvação, a milagres, a restauração, a perdão, a poder e a vida. Como ouvimos que a Assembleia é especial. Algumas pessoas são escolhidas para fazer parte dela. Talvez alguns já estejam pensando quais os requisitos para fazer parte dessa Assembleia. E nós vamos responder essa pergunta olhando para a palavra de Deus. Como fazer parte dessa Assembleia, da Igreja de Cristo? Nós vamos ler um texto importante que fala sobre o propósito de Deus para a igreja. Mateus 16, dos versos 15 ao 18. Eu quero te convidar a ler junto comigo. Jesus disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro. E aqui está entre chaves a palavra que Jesus usou no original, Petrus. Sobre esta pedra, outra palavra, Petra, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aleluia! Jesus confrontou seus discípulos. Talvez essa pergunta pudesse ser feita aqui hoje para mim e para você. Quem eu sou para você? Quem as pessoas dizem que eu sou, já sei. Quem eu sou para você? Perguntou Jesus para os seus discípulos. Então Pedro corajosamente disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E essa revelação, como lemos, não veio da cabeça de Pedro, não veio da lógica, do raciocínio natural, veio pelo conhecimento revelado de Deus através do Espírito Santo. Naquele momento, Pedro não viu Jesus como filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, que ele já conhecia. Mas Pedro pôde ver Jesus na sua natureza divina e eterna, como Filho de Deus, o Messias. E esse nível de revelação transformadora é a porta de entrada para a igreja de Cristo. Perceba que não é conhecer a história de Cristo, que não é simpatizar com as ideias de Cristo, não é frequentar uma igreja, uma reunião todas as semanas. A entrada na Assembleia de Cristo não é através da concordância intelectual, mas a verdade de Deus revelada no coração do homem que produz uma mudança de natureza, que produz uma mudança de vida. Pedro, por essa revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, teve a sua natureza mudada, teve o seu nome mudado, de Simão para Pedro. Queridos, quando nós temos a revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias que veio e em breve voltará, e essa revelação é gravada em nosso coração, há uma transformação, uma mudança de vida, há uma nova natureza que é gerada em nós, e essa é a porta de entrada para a igreja de Cristo. Infelizmente, hoje em dia, milhões de pessoas estão filiadas às igrejas, assistindo os cultos, mas ainda não receberam essa revelação. E a igreja ela não vai poder funcionar, a assembleia, na sua plena autoridade, se os seus membros nem sequer qualificam para entrar nela. Há 4 elementos necessários para nós entrarmos na Assembleia de Cristo. Eu quero que você veja bem junto comigo. O primeiro é o confronto. A palavra de Deus confronta a nossa vida. Nos deparamos com Jesus e há um confronto. Como Jesus perguntou para os discípulos naquele dia: quem eu sou para vocês? Um confronto com Jesus. Em segundo lugar, uma revelação. E essa revelação não é intelectual. Não é ouvir a história de alguém. Não é uma concordância intelectual. Mas é a revelação do Espírito Santo no coração do homem, como Pedro teve. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. E essa revelação tem que ser seguida de um reconhecimento. Pedro reconheceu. E então confessou
diante de Jesus, diante das outras pessoas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui estão 4 passos simples para a entrada na igreja de Cristo. Um confronto face a face com Jesus. Uma revelação do Espírito Santo, seguida por um reconhecimento e uma confissão pública. Ninguém pode ser membro da Assembleia de Cristo sem conhecê-lo, sem ter a revelação de que ele é, sem confessá-lo com a sua boca, passando por uma mudança de natureza. Quando isso acontece, a vida da pessoa se torna uma antes e uma depois. Assim como Jesus dividiu a história da humanidade, quem se depara com Cristo e tem a revelação de quem Ele é, tem a sua vida dividida em antes e depois. Uau! Querido, o Senhor te chama hoje a crescer na revelação, no conhecimento de quem Ele é. A crescer em relacionamento, em intimidade com Ele. O Senhor te chama hoje a ter uma mudança de vida, uma mudança de natureza, como também teve Pedro. Quantos recebem a palavra de Deus? A pedra que edifica a igreja não é Pedro, mas é o próprio Cristo e a confissão de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra, essa é a rocha onde a igreja está firmada. Muitos interpretam incorretamente esse texto, por isso eu mostrei para vocês as 2 palavras que Jesus usou. Jesus usou um jogo de palavras, e ele disse para Pedro: tu és Petrus, que quer dizer propriamente uma pedra, um seixo, uma pequena rocha encontrada ao longo do caminho, o que é diferente, contrasta com a declaração seguinte sobre essa pedra, que é um penhasco, uma rocha. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: olha, Pedro, você recebeu essa revelação e você é Petrus. É uma pequena pedra. Mas sobre esta rocha, sobre este penhasco, Jesus estava se referindo a si mesmo e à declaração de que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha onde a igreja está firmada. Pedro mesmo reconheceu isso. Nós não vamos ler, mas você pode marcar aí para meditar essa semana, 1 Pedro 2. Pedro diz que Jesus é a pedra angular, a pedra viva, escolhida e preciosa, e que nós devemos confiar. E nós somos pequenas pedras que unidas formam um edifício espiritual para Deus. Nós somos pequenas pedras e a rocha é Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele nessa manhã de todo o seu coração. Se você não teve essa revelação, esse encontro transformador com Cristo, que produz um antes e depois, eu te aconselho a buscar isso ainda hoje. Se você está aí em meio às reuniões da igreja, mas você sente ainda que te falta uma experiência com Deus, você precisa ir além da concordância intelectual, mas buscar uma verdade revelada no teu coração que muda a história da tua vida. Se você tem enfrentado lutas para se firmar na fé, tem oscilado entre Deus e o mundo, tome uma decisão de vida hoje, o Senhor te diz. Porque Jesus prometeu: todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abrirá. Aleluia. Algo interessante que nós devemos notar ainda nessa palavra. Essa assembleia de que somos parte, a igreja, ela une a terra e o céu. Ela tem membros na terra e tem membros no céu. Hebreus 12, do verso 22 ao 24, diz assim: vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados, a Jesus, um mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Perceba
que a carta aos Hebreus diz: vocês chegaram, não é algo futuro, é algo que já aconteceu. Jerusalém celestial é a capital do reino. O Monte Sião é a sede do governo. E dessa assembleia fazem parte milhares e milhares de anjos. Parte dessa assembleia está nos céus e parte aqui na terra, a igreja dos primogênitos. Nós somos os representantes dessa assembleia aqui na terra. Você pode compreender a palavra de Deus? Por Jesus e o seu sangue aspergido, nós temos uma aliança eterna com Deus. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós fazemos parte da assembleia governamental que governa o universo inteiro. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo e nós o representamos aqui na terra. Quando nós estamos reunidos, como estamos reunidos nesta manhã, aqui há uma assembleia que está unida aos céus. Quer dizer que os olhos de Deus estão postos sobre nós nessa manhã. Quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, os anjos de Deus estão reunidos também ao nosso redor, ouvindo aquilo que será determinado. Deus tem os olhos postos sobre você nessa manhã. Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Quando nos reunimos no nome de Jesus, quando proclamamos a sua palavra, quando o adoramos, quando levantamos a nossa voz em oração, nós estamos nos unindo à assembleia dos céus, a terra e os céus, para determinar aquilo que será, para determinar ao reino das trevas que está proibido, está atado, está cancelado, e declarar que o reino dos céus é chegado. Aleluia! Quer dizer que nós temos autoridade. Diga junto comigo, temos autoridade. Edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo porque ela foi edificada por Ele. A igreja não tem outro dono. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, a minha assembleia. Ele mesmo edificou, Ele é o fundamento da igreja. Cada um de nós somos só pequenas pedras, somos seixos como Pedro, somos canais, somos instrumentos. Ainda que eu seja um pastor, ainda que eu seja um ministro, ainda que eu apacente um rebanho, aquele rebanho não me pertence. Nós devemos amar, valorizar a igreja, cuidar dela com temor, sabendo que nós somos dispenseiros. Nós temos que buscar agradar o Senhor, porque Ele mesmo edificou a igreja, e a igreja pertence a Ele somente. Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pertence a Cristo, e dele vem a autoridade. Nós não temos autoridade em nós mesmos, mas a autoridade que a igreja tem vem de Jesus Cristo. Aleluia! Querido, por isso o Senhor diz na sua palavra: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei que circunstância você tem vivido na sua vida, de enfermidade, perturbação, mas quando estamos reunidos como igreja, pode ser numa reunião como essa, ou numa reunião menor, no nome de Jesus, numa casa, quando nos unimos em concordância, podemos dizer: enfermidade cesse, perturbação cesse em nome de Jesus. O reino de Deus é chegado, a salvação do Senhor é chegado sobre esse lugar, e então as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você está enfrentando um momento difícil na sua vida? Erga-se debaixo dessa autoridade. Una-se aos seus irmãos na fé. Erga um clamor e as circunstâncias ao seu redor serão transformadas. Os céus serão abertos. Na grande comissão, Jesus diz: vocês falarão novas línguas, expulsarão demônios, têm autoridade no nome de Jesus, pisarão serpentes e escorpiões, nada lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Veja, querido, a importância da unidade, a importância de estarmos diante do Senhor. Mateus 18, do verso 18 ao 20, há um complemento para essa palavra, que diz: em verdade vos digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no... e tudo que vocês
desligarem na terra, terá sido desligado no... Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia! Veja a importância da unidade, a importância da assembleia, a importância do corpo. Quando estamos reunidos, ainda que sejam 2 ou 3, no nome de Jesus, ali Ele também está. Ali está uma assembleia ligada aos céus, cujos olhos de Deus estão postos, cujos anjos de Deus estão ao redor. E nós temos essa autoridade para poder ligar e desligar, permitir e proibir. E se fizermos isso diante dos céus, guiados pelo Espírito Santo, aquilo que determinarmos diante do Senhor, assim será. Se vocês concordarem no céu e na terra, aquilo que pedirem em unidade, assim será feito. A igreja, quando se une na terra em unidade à vontade de Deus nos céus, é a porta aberta para que milagres aconteçam. Quando nós concordamos na terra, o céu já terá feito o trabalho. Quando ligarmos ou desligarmos, proibirmos ou permitirmos, já terá sido ligado ou desligado no céu. O poder de desligar ou ligar torna-se efetivo quando nos reunimos numa assembleia unificada e temos a revelação daquilo que Deus está operando no reino dos céus, para então trazer essa realidade à terra. Quando nós estamos reunidos como igreja em unidade e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que está nos céus, nós teremos essa autoridade para ligar e desligar, para proibir e para permitir. Aleluia! Nós temos essa autoridade como assembleia governante de Deus, quando estamos reunidos, mente e coração uns com os outros, e nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que nós vamos determinar e assim será. Os céus e a terra têm que estar em unidade. Precisamos estar em unidade na terra, sendo guiados pelo Espírito Santo que está nos céus. E assim, quando determinarmos algo, assim vos será feito, como disse Jesus. Queridos, nós somos representantes do poder de Cristo nessa terra. E nós devemos usar o poder que Ele nos deu para trazer os céus à terra. Aleluia. Precisamos reconhecer que essa autoridade provém de Cristo. O Senhor quer te usar, quer nos usar como igreja. Em cada uma das nossas reuniões, sejam reuniões grandes como essas, ou reuniões menores numa casa, para que haja unidade, para que haja concordância, para que uns orem pelos outros e para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Aleluia. Queridos, Jesus é a fonte de todo poder e autoridade. Sem Ele nós nada podemos fazer. Nós representamos o governo de Cristo nessa terra. Como nós lemos no começo, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. E Ele nos deu essa autoridade para que nós cumpríssemos o seu propósito aqui na terra. Quantos compreendem a palavra do Senhor hoje? Veja só. Por isso você não pode enfrentar suas lutas sozinho. Você consegue compreender a aplicação dessa palavra? Ai, mas se eu falar na célula, se eu falar para o pastor o que eu estou passando, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu for pedir oração, vai todo mundo pensar que eu já estou endemoniado. Isso mesmo, guarda suas lutas para você. Essa é a voz do diabo para você. Porque quando você guarda as suas lutas para você, o diabo vai conseguir fazer uma base na tua vida para continuar te prendendo e te fazendo escravo. Mas quando você leva aquela situação que você está vivendo para a assembleia dos irmãos, seja para a igreja pública, para a igreja em casa, e então 2 ou 3 ou mais, no nome de Jesus, se reúnem e tomam aquela causa. Ali há uma assembleia onde há autoridade para proibir e para permitir, para cancelar ou para que as portas sejam abertas. Por isso, querido, você precisa ser parte da assembleia.
Você precisa ser parte do corpo. Você precisa ser parte da igreja de Cristo. Muitas vezes fala, mas eu já orei em casa. Muitas vezes você ora em casa e não sai do lugar. Mas quando você dá a mão para os seus irmãos e se coloca em humildade diante da assembleia, você vai receber uma oração e dali você sai transformado. Dali você sai renovado. Mas Deus não ouve a minha oração? É claro que Ele ouve também. Mas a autoridade dos céus está sobre a Assembleia de Cristo quando está reunida em unidade nos céus e na terra, para ligar e desligar, para permitir e proibir. Você pode compreender a palavra do Senhor? Portanto, seja humilde, tenha um coração sincero diante do Senhor, una-se aos seus irmãos em oração, seja capaz de reconhecer as suas faltas, pecados, dificuldades diante dos seus irmãos na fé, diante das autoridades que Ele colocou sobre a sua vida. Porque quando estamos reunidos como igreja, temos autoridade, os céus se fazem presentes, Jesus também ali está. E o que determinarmos em unidade aos céus e à terra, assim será. Você pode compreender a palavra de Deus hoje? Você crê? Último ponto importante para observarmos na Assembleia são os dons. Uma Assembleia só vai funcionar quando cada um puder ocupar o seu papel. Cada um tem um papel importante na Assembleia. Numa Assembleia legal, numa Assembleia governamental, cada membro que ali está tem um papel importante. Tem uma opinião, tem um voto, estamos falando dos governos humanos. Cada membro da Assembleia é muito importante. Por isso, quando nos colocamos diante de Deus, igualmente, precisamos ocupar o nosso papel. Você não está aqui como espectador. Você não está aqui para ocupar espaço. Você é membro de uma Assembleia Divina. Foi escolhido dentre o mundo por um propósito específico de Deus. Portanto, você precisa ocupar o seu papel. Usar os dons que Deus te deu. Erguer a sua voz. Porque você é parte importante desta Assembleia, deste corpo. 1 Pedro 4, do versos 10 e 11, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para quê? A segunda semana que estamos falando sobre dons, e vemos que os dons são dados para quê? Estão muito tímidos hoje. Os dons são dados para quê? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Deus se manifesta de múltiplas formas. E a cada um de nós Ele dá um dom diferente, que deve ser usado para o serviço. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e a quem sejam a glória e o poder pelo século dos séculos. Amém. Todos os dons são dados para o serviço. Eu quero te perguntar nessa manhã, qual é o seu dom? Qual é o seu ofício na igreja? Qual é a sua função? Porque cada pessoa que nasceu de novo e foi cheio do Espírito, pelo menos tem um dom para exercer dentro do corpo de Cristo. Quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos o primeiro dos dons, a evidência de falar em novas línguas. Quem foi batizado no Espírito Santo com evidência de falar em novas línguas já recebeu o primeiro dos dons e com certeza recebeu pelo menos mais um para poder servir e edificar o corpo de Cristo. Qual dom Deus tem entregue para você? Qual é a sua função dentro dessa assembleia? Nós devemos ser sensíveis a Deus e ministrar uns aos outros por meio dos dons que Ele nos deu. Eu não sei que dom Deus te deu para falar, para pregar, para servir, para contribuir, para ensinar, para qualquer outra coisa. Nós precisamos ocupar a nossa função. A Assembleia de Cristo só funcionará em plena autoridade quando cada um estiver no seu papel, quando cada um souber o valor que tem e usar os dons que recebeu de Deus para o serviço. Vocês compreendem a palavra de Deus hoje? E ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer e respeitar os dons dos nossos irmãos.
Assim como eu tenho um dom, o meu irmão também tem. Cada um tem uma função na assembleia. E é preciso que haja ordem, que haja respeito. No pleno funcionamento de cada função, assim nós alcançaremos a plenitude do que Deus tem para nós como igreja. Quando cada um puder ocupar o seu papel e exercer o dom, o ofício pelo qual foi chamado, de forma que haja respeito, que possamos ministrar uns aos outros, sabendo que cada um de nós é membro dessa assembleia e foi escolhido por Deus com um propósito específico dentro dela. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13, é o último texto que nós vamos ler. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Esse texto fala da ordem na assembleia. Devemos ter apreço por aqueles que lideram, por aqueles que Deus tem levantado. A liderança também é um dom, também é um ofício. Para que a assembleia tenha autoridade, é preciso que haja ordem, que haja respeito por cada autoridade, por cada dom, por cada ofício que Deus tem levantado, pelas pessoas que lideram, que presidem, e também uns pelos outros. A Bíblia ensina que nós devemos nos submeter uns aos outros, devemos amar uns aos outros, servir uns aos outros. Se eu sou membro importante da assembleia, eu tenho que reconhecer o meu irmão também. Eu tenho que reconhecer aqueles que servem, que estão ao meu lado, para que haja ordem. Concluindo, queridos, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração hoje. Ela é muito simples, na verdade. Você é chamado por Deus. Você foi escolhido dentre o mundo. Dentre milhares e milhares, milhões e milhões, Deus escolheu você. E Ele fez isso porque Ele tem uma missão para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Nós somos parte da Igreja de Cristo, uma assembleia revestida de autoridade que une os céus e a terra. A revelação de Jesus Cristo como o Messias que veio e em breve voltará nos une. Fomos apartados do mundo e a revelação de Jesus Cristo como o Messias nos faz nos dá entrada nessa assembleia. Em Cristo nós temos autoridade. Quando nós nos unimos na terra, guiados pelo Espírito, nós podemos ligar e desligar, proibir e permitir. Portanto, querido, não tem cavaleiros solitários na Igreja de Cristo. Para que você esteja debaixo dessa autoridade, você precisa fazer parte da assembleia. Você precisa, com humildade, se colocar para ser discipulado e discipular. Para poder dar a mão para os seus irmãos, reconhecer as suas fraquezas, pedir oração, pedir conselho. Levar diante da assembleia. Por isso, as reuniões nas casas, as igrejas nas casas são tão importantes. Que conhecemos como as células. Porque ali há o espaço para que um ore pelo outro, para que confessemos ali as nossas dificuldades, para que formemos ali um corpo onde 2 ou 3 estão reunidos, determinando aquilo que será, determinando a mudança das circunstâncias. O batismo no Espírito Santo, o exercício dos dons dos ofícios, nos revestem de poder para que ocupemos o nosso lugar, para que desempenhemos o nosso papel dentro dessa assembleia, mas precisamos também respeitar o dom e o ofício dos nossos irmãos. É essa mensagem da parte de Deus para nós nessa manhã. Eu quero que você guarde só, a cada uma dessas 7 semanas nós vamos terminar com 2 quadrinhos, um para você lembrar e outro para você praticar. A característica essencial da igreja como assembleia é ser autoridade governamental de Deus. A igreja é o corpo representativo de Deus na terra, por meio do qual, por poder e autoridade espiritual, Ele governa as nações e realiza os seus propósitos. Você compreende a grandeza disso, não é verdade?
Agora, o que é exigido de nós? Aqui está o mais importante, com uma aplicação prática para você nessa semana. O que é exigido de nós? Primeiro, respeito pela ordem do reino. Há líderes, ministros, há uma ordem, há convocações. Nós precisamos respeitar a ordem do reino. Essa é uma assembleia solene que está diante de Deus. O segundo ponto é muito importante, que governemos bem as nossas próprias vidas. Isso quer dizer colocar em ordem a nossa conduta e os nossos relacionamentos uns com os outros. Como nós queremos governar o mundo, se não somos capazes de governar bem a nossa própria vida? Então está aqui algo que tem muito trabalho para cada um de nós essa semana. Para que você possa ter autoridade e governar como igreja. Primeiro, você precisa governar a sua própria vida. Quer dizer, coloque em ordem a tua conduta. Coloque em ordem o teu relacionamento com os teus irmãos. Precisamos trabalhar nisso. E por último, que possamos operar no dom ou ofício que Deus nos deu para o serviço e reconhecer os dons e ofícios de cada pessoa dentro da Assembleia. Respeito pela ordem, que governemos nossa própria vida, mudando a nossa conduta e governando os nossos relacionamentos e que nos levantemos com os dons para servir e respeitemos os dons dos nossos irmãos.